Muito obrigado, deputado. Em cumprimento o senhor e os demais colegas aqui da mesa e da assistência. Vou fazer aqui algumas colocações muito rápidas e eu me permitiria falar aqui sobre o trabalho independente, que eu acho que é um conceito mais abrangente, né? Na minha opinião pessoal, é pejorativo ignorar que nós temos hoje a figura de trabalho sem emprego, né? O trabalhar não se limita apenas a ter carteira assinada. Eu entendo que é lícito contratar serviços profissionais de pessoas jurídicas ou trabalhadores autônomos. Essa é uma tendência irreversível, né, na nossa economia, é, sobretudo em atividades econômicas, onde que cada vez mais o capital é o humano e menos financeiro e até mesmo físico, né? Naturalmente, essa tendência, né, do Brasil começou, acho que até muito antes de outros países, é muito ditado pelo fato de que, inegável, que nós temos uma cunha fiscal muito alta sobre a mão de obra comparada a outros países. Some-se a isso o que a gente pode chamar de um empreendedorismo de medo, né? Ou seja, na falta de opção, é melhor você empreender. E eu acho que essa figura do trabalho independente acabou se alastrando no Brasil antes mesmo da reforma trabalhista, que foi tardia ou reduzida. A crescente revolução digital torna esse. O som cortou aqui, professor. Veja se não. Veja se não inabilitou aí, professor, o áudio do seu equipamento. Tem contato com ele de... Eu não tenho áudio. Oi, oi. Professor, está nos ouvindo agora? Nós perdemos aqui o contato do seu áudio. Professor, se nos ouve, a gente não está conseguindo ouvi-lo. Só um pouquinho, pessoal, que a gente está tentando aqui. Professor José Roberto, a gente não consegue lhe ouvir. Oi, oi. Professor? Agora sim, agora eu estou Agora, ouvindo. a gente teve uma interrupção no seu áudio aqui para nós.
Na Até tinha segunda, caído as cotas no dos segundo dois slide lados. que o senhor estava apresentando, foi quando faltou o áudio. Você pode então recuperar para a gente poder dar sequência. Ok. Pois não. Bom, Agora muito sim tá. obrigado. Ok. Creio que seja aqui. Né, o Agora segundo ok. slide, que tinha comentado algumas publicações recentes que a gente fez sobre o tema, deixo aqui. Eu vou passar alguns números rapidamente, ainda mais aí, diante do atraso. Eu sei que é difícil, talvez, a visualização, e por isso que eu já deixei em PDF, né, com a assessoria do centro à disponibilidade. Né, o que a gente queria destacar aqui, que hoje nós já temos 51,1% dos trabalhadores brasileiros ocupados sem carteira assinada e não sendo servidores públicos, né? Ou seja, já há um predomínio daqueles que não necessariamente têm uma proteção, né, social tradicional. Uma parte deles é informal no sentido pleno de não ter nenhum registro, e outra parte expressiva já e crescente são daqueles que estão registrados como os donos de seus próprios negócios. O IBGE divulgou que 69% das empresas brasileiras não têm funcionários, sem contar o MEI, ou seja, são empresas na qual o próprio empresário é o seu trabalhador. Isso vem provocando mudanças importantes na Previdência Social, né? Naturalmente, já se sabe. E eu queria aqui destacar dois fatos. Primeira, perda de solidariedade cruzada da origem dessa Previdência Social. A ideia sempre foi que os empregadores dos assalariados de maior renda subsidiassem aqueles empregadores, os empregados de menor renda. Mas hoje, esta parcela, que é a de maior renda, é a que caiu drasticamente. Aliás, eu escuto muito se falar, né, dos trabalhadores de baixa renda que não têm carteira assinada, mas eu acho que o problema mais grave para a Previdência Social foi a brutal perda dos empregados de alta renda. Né? Só para se ter uma ideia, no ano de, de 1996, nós tínhamos cerca de 14%, né, dos contribuintes da Previdência Social ganhando acima do teto previdenciário, o que significa que o seu empregador contribuía em cima de 20%, e esta parcela, que era de 14%, em 2023 caiu para apenas 4%. Ou seja, 4% dos contribuintes que ganham acima do teto e os seus empregadores estão subsidiando o sistema. Quando a gente olha a remuneração, essa parcela melhor, passa 25%, de qualquer forma era 55% e caiu a 25%. Nós estamos perdendo esta solidariedade dentro do sistema de previdência, e aqui nós estamos falando só de quem, né, em princípio, é formal. Isso vai se refletir quando a gente olha o comportamento da arrecadação, como um todo, macroeconomicamente, a arrecadação das contribuições sociais vem caindo um pouco o seu peso quando olha a longo prazo, com uma queda dos empregadores, da parcela dos empregadores, que provavelmente, ao meu ver, reflete muito essa perda, né, deste segmento dos salários, né, de alta renda. Num período mais recente, uma comparação que a gente tem dos dados de 2018 a 2024, se a gente for verificar, ainda que sejam majoritários, a contribuição tradicional das empresas e dos empregados caiu algo como 0,26% do PIB. E os contribuintes individuais, onde estão aqueles com, sobretudo os do Prolabore, como as empresas do Simples, que não contribuem sobre o salário, e sim sobre a receita, aumentaram em 0,28% do PIB. Ou seja, o que se perdeu nas contribuições tradicionais clássicas foi compensado pelo aumento das contribuições que estão muito associados aos prestadores de serviço, seja quando os donos de empresa contribuem sobre o Prolabore, ainda que essa contribuição seja provavelmente muito baixa. Aliás, nós temos um vazio, não existe dados, nós não sabemos hoje quantos contribuintes existem pagando sobre o Prolabore, nem quanto se arrecada sobre o Prolabore, ainda que a gente já tenha até pedido à Receita Federal essa informação com base na Lei de Acesso à Informação, e a Receita disse que não sabe, né? Mas sabe só o agregado, e o agregado é que o que as empresas, o que os empregados estão contribuindo a menos, os contribuintes individuais estão contribuindo a mais.
O que as médias e grandes empresas estão pagando a menos sobre salário para a Previdência, os contribuintes do Simples, que são as menores empresas do país, estão recolhendo a mais. Não fosse isso, a queda dessa arrecadação seria maior ainda. O reflexo, acho que também disso, envolve, quando a gente olha, fonte e uso da Previdência Social. Embora toda a arrecadação da contribuição previdenciária vá para a Previdência Social, hoje ela cobre 64,4% hoje, no ano passado, apenas do que se gasta, do que o governo federal gastou com previdência no país. Né? Para pagar, né, benefícios previdenciários, foi preciso recorrer às outras fontes, contribuição sobre lucro líquido, COFINS, até o PIS/PASEP, que era do FAT, do seguro-desemprego, foi transferido para cobrir a previdência social, fora outros tributos, né, e dívida pública. Ou seja, não há um monopólio mais, não há uma exclusividade a especificar as fontes de financiamento da Seguridade Social, né? Além de criar esse conceito da Seguridade. No ano passado, a Seguridade como um todo arrecadou 12,5% do PIB, incluindo as outras fontes, sobretudo lucro e faturamento. Representa algo como 38% da carga tributária brasileira. E eu acho que esta análise da Previdência, na verdade, tinha que ser alargado. Inclusive, quando a gente fala em proteção social, ela não se limita à previdência social, ela tem que incluir também, né, saúde, assistência e apoio ao trabalhador. É muito curioso que, quando a gente olha o conjunto das contribuições da Seguridade como um todo, ao contrário do que se esperaria, quanto menor a empresa, mais ela está contribuindo em proporção da sua receita. Por exemplo, quer dizer, olhando todas as contribuições sociais, a gente tem o Simples contribuindo com 7,1% do seu faturamento para a Seguridade Social, as empresas do lucro presumido com 7,8% e as maiores empresas do país que estão no lucro real com apenas 4,6%. Né? Aliás, a contribuição, mesmo quando a gente olha só a arrecadação previdenciária, a contribuição das empresas do Simples é mais do que o dobro das empresas do lucro real. Essa mesma apuração, ou seja, comparar quanto que efetivamente se arrecadou em proporção à receita, quando a gente olha por setor de atividade econômica, isso aqui, todos esses dados são da Receita Federal ou da Secretaria do Tesouro, a gente vê uma contribuição bastante diversificada. Né? E aqui queria chamar a atenção para esse fato curioso. Né? Quer dizer, na média, todas as empresas brasileiras se contribui para a Seguridade. Seguridade sempre falando, folha, receita e lucro. É 5,1%. Quando eu olho a indústria, né, de transformação, também está ali em 5,1%. Quando eu olho as atividades financeiras, bancos, cai para 3,6%. Setor de eletricidade, 4%. No outro extremo, a gente tem a educação, saneamento, pagando 11,5%, né? Setor de saúde, 10%, e as outras atividades de serviço, e inclusive de informação e comunicação, 10%. Ou seja, atividades profissionais também, 9,6%. Aqueles segmentos onde predominam os prestadores de serviço contribuem para a Seguridade Social muito mais do que os segmentos tradicionais da economia. E por isso que eu entendo que a análise não pode ser restrita apenas aos salários. Eu estou caminhando aqui para concluir, deputado. A preocupação que foi colocada aí, eu acho que isso é o que a gente está. Quando a gente olha para o futuro, há sim uma tendência a manter e ainda acelerar, seja pelo que a gente já falou, né? Uma mudança do perfil dos trabalhadores mais jovens, inclusive aqueles mais pobres, optando pelo empreendedorismo, pelo trabalho independente. Né? É bom tomar cuidado, né, para não chamar todo trabalhador independente de dependente, no conceito mais usado, muito grande, né, de milhões de trabalhadores na Europa, apenas 4% dos trabalhadores independentes foram identificados como fraude, no sentido, né, de que eles, na verdade, não são dependentes. Eles ou só vendem, prestam serviço para um único cliente, ou o horário, a decisão dos serviços que eles têm que prestar não dependem dele. Aliás, seria até interessante que no Brasil a gente pudesse fazer uma avaliação, aplicar a mesma metodologia, né, da União Europeia. Por último,
isso tudo vai ser acelerado pela reforma do IBS, né? Porque ao aumentar brutalmente a carga tributária sobre o setor, na economia como um todo, e especialmente sobre o setor de serviço, haverá um grande estímulo para que de reduzir, né, o valor adicionado, ou o valor a pagar, né, do IBS, enquanto como assalariado não gera nada. A reforma do imposto de renda acaba não revertendo muito isso. Na minha opinião pessoal, e aqui concluindo, eu acho que a gente sim tem que investir muito para tirar do papel o princípio da Seguridade Social criado pela Constituição de 88. Aliás, acho que o Brasil é o único país do mundo que tem este conceito alargado de Seguridade Social, um orçamento de Seguridade Social como o Keynes tinha desenhado em 1940, né? Transformar isso em prática, em novas políticas e novas práticas. Não ter tributos isolados, como funciona hoje, e sim aplicados de uma forma inteligente e integrada. Por exemplo, o que significa isso? Alargar a figura da prestação retenção na fonte de prestação de serviço. Aliás, essa ideia que só se retém na fonte dos assalariados é falsa, né? Uma parcela importante dos serviços, sobretudo os serviços intelectuais, quando eles faturam e recebem, eles recebem líquido, né, do COFINS, do PIS, da contribuição sobre o lucro líquido e do RPJ, que são deduzidos pelo contratante do serviço e recolhidos, né? Esses dados, inclusive, mostram uma coisa muito curiosa, né? Quando a gente olha quem mais contrata serviço na economia brasileira, disparado, é a administração pública. É um pouco até irônico, né? O governo é quem mais contrata prestadores de serviço, retém na fonte, né? E recolhe. Depois você vem setor financeiro, setor de saúde, setor de educação, os outros próprios contratantes de serviço. Eu acredito também que seria interessante a gente ter um prêmio para quem contrata empregados, ou seja, permitir que a contribuição patronal efetivamente paga possa ser reduzida da contribuição sobre o lucro, ou até da contribuição da receita. A da receita um pouco mais complicado que o CBS, mas da contribuição sobre o lucro, de maneira que eu, em vez de eu punir, o melhor era eu premiar quem opta por quem opta por contratar assalariados, no lugar de contratar prestadores de serviço, faturar e lucrar. E este tributo, na minha opinião, deveria ser menor. Acho que também a gente já poderia caminhar para pensar numa integração entre MEI simples e lucro presumido, para constituir um só regime e aonde que a diferença que seja importante é aplicar uma alíquota progressiva em curva progressiva. Quanto mais fatura, mais paga, independente de qual seja o regime, independente de qual seja o setor. Concluindo, eu acho que, sobretudo numa economia de dados, né, nós temos muitos dados, cruzamentos, né, que servem não apenas para usar a administração tributária para identificar, ajudar a Polícia Federal e combater o crime organizado, esta mesma base de dados aplicada com inteligência pode e deve combater a fraude do trabalho dependente, que não seja independente. Mas, minha opinião, isso é um caso isolado. Acho que o mais importante de tudo é eu ter uma política pública inovadora e inteligente, compatível com o que seja a era digital, na qual eu possa cobrar e estender a cobrança de tributos que não se limitem a salários para também poder dar benefícios previdenciários e assistenciais que não se limitem apenas àqueles empregados com carteira assinada.